Que a paz do Senhor esteja com cada um. O livramento através da oração. E nós temos, eu separei um versículo base, que é o Salmos, número 7, e o versículo 1, que diz: Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Um salmo, uma oração, né? Na verdade, os salmos, na verdade, são canções, né? Orações cantadas, melodias ao Senhor. E a oração, nós sabemos que, na verdade, como está explicado, ela é uma conversa com Deus. Jesus ensinou isso através da oração do Pai Nosso. Nós, como um povo esclarecido, tendo essa verdade maravilhosa, nós aprendemos como a orar, nas diversas situações, nos diversos lugares que estamos. Então, essa conversa com Deus é como uma conversa com um amigo, tendo em mente que nós estamos falando com o soberano, com o onipotente de todo o universo. Que Deus coloque isso em nossa mente, esse desejo através do Espírito Santo de sempre, a partir do momento que nós acordamos até irmos dormir, de estar em comunicação com Deus, revelando a Ele, falando a Ele o que nós sentimos. Na oração nós não podemos ter de modo algum um formalismo. Nós temos que, no real sentido da palavra, está o que está dentro do nosso coração. Agradecemos a Deus, e pedimos a Ele, principalmente o livramento de que tanto nós necessitamos. E a Bíblia nos traz, cita vários exemplos desse livramento de pessoas que alcançaram através da oração. Não vamos citar todos os textos, para ganharmos tempo, mas nós temos Jacó, lá em Gênesis, do capítulo 32, que Jacó pede esse livramento nesse momento de guerra, de batalha, de perseguição que queria ocorrer, no reencontro com seu povo. Então ele ora ao Deus de Israel pedindo esse livramento. E é notável, depois eu vou apresentar, que essa... podemos falar, não, mas irmão, nós vivemos... aqui nós estamos falando de livramento de guerras, de perseguições. E podemos assim dizer, não, irmãos, mas nós vivemos num país que não há lutas, não há guerras. Mas daqui a pouco eu vou apresentar um texto que é a experiência de Jacó. Nós iremos passar pela mesma experiência, nós seremos perseguidos. Temos também, lá em Josué, no capítulo 10, em que Josué ora ao Senhor, clama ao Senhor, pelo livramento dos reis, dos amorreus, que se ajuntaram contra Israel. Nós temos lá em Samuel também, um pedido de oração, que clamaram sobre isso. Tem um texto, esse texto que eu queria ler para os irmãos, está em História da Redenção, na página 97, que cita o que aconteceu lá no passado vai acontecer conosco. Diz que Jacó e Esaú representam duas classes. Jacó os justos e Esaú os ímpios. A angústia de Jacó, quando ele compreendeu que Esaú estava marchando contra ele com 400 homens, representa a angústia dos justos ante o decreto que os condena à morte.
exatamente antes da vinda do Senhor. Com os ímpios unidos contra ele, serão tomados de uma angústia, né? Pois, como Jacó, não podem ver o escape de sua vida. O anjo colocou-se diante de Jacó, e este segurou e reteve e lutou com ele durante toda a noite. Assim também farão os justos no seu tempo de provação e angústia. Lutarão em oração com Deus, como Jacó lutou com o anjo. Jacó, em sua aflição, orou toda a noite por livramento das mãos do seu irmão. Os justos, em sua angústia mental, haverão de clamar a Deus dia e noite por o livramento das mãos dos ímpios que os rodeiam, né? Então estaremos ali cercados pelos ímpios. Quando eu falo nós, porque nós sabemos, se Deus permitir, se nós formos fiéis, estaremos ali. Nós sabemos que o tempo está, né, breve aí. Sinais demonstram isso. Né? E o importante nessa oração, que foi a oração de Jacó, que é um paralelo também com o 1 Samuel. Se nós abrirmos nossas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 12, no versículo 10. E clamaram ao Senhor, ou seja, estavam orando, né? Pela aflição que estavam sentindo, pela perseguição dos filisteus e a guerra que viria. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Balaíns e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão dos nossos inimigos e te serviremos. Aqui traz uma lição, que nessa oração, irmãos, eles, na verdade, confessaram a Deus que tinham errado, a angústia que iremos sentir na frente, né? De ter errado o caminho, ter quebrado a lei do Senhor, os seus mandamentos, né? Confessaram isso orando o livramento. Isso é importante nós temos em mente, né? Que o Senhor está aberto a ouvir a oração daquele contrito, né? Aquele que se arrepende, né? Aquele que busca, todo momento está em paz com Deus. Mas o que eu quero trazer, né, aos irmãos, e depois nós temos mais experiências. Temos a experiência de Davi, né, quando orou, né, e Davi, ele teve vários livramentos contra Saul, contra os inimigos, contra o próprio filho, né, pedindo o seu livramento. Né? Depois temos também Daniel, os amigos, né, orando, pedindo livramento contra o edito de Nabucodonosor, né, quando expediu que era para matar os magos, encantadores, adivinhos, né, porque não decifraram o sonho que ele tinha. Né? Então, todos esses foram em oração, né, se confessando, pedindo a misericórdia. Mas na Bíblia traz um relato, irmão, de um rei, que é maravilhosa a história. Né? Eu já tive oportunidade de assistir esse filme sobre o rei Ezequias. E falo para os irmãos que posso dizer que é dois filmes que bate 100% com a Bíblia. Porque nós sabemos que a maioria dos filmes, né, que se dizem evangélicos, cristãos, né, estão distorcidos, né, eles fazem algo que não bate com a Bíblia. Então eu assisti esse filme sobre Ezequias, né, e é assim algo maravilhoso a experiência que a Bíblia relata. Nós encontramos ali os relatos em 1 Reis sobre Ezequias, no capítulo 18. Quando Ezequias estava reinando, né? Ele, em primeiro lugar, fez uma reforma, né?
em 2 Reis, no capítulo 18. Ele fez uma reforma, pois o povo não estava andando nos caminhos do Senhor. E o que ocorreu? Fendo essa reforma, ele quebrou a aliança também com os ímpios, né, com os filisteus, com os assírios, né, para seguir unicamente ao Deus de Israel. E veio, né, sobre a terra de Israel o rei da Síria, né, que começou em Samaria, secou ali Samaria, e Samaria tinha um grande problema porque não estava seguindo ao Senhor, estavam quebrando os mandamentos. Ela foi cercada durante 3 anos e acabou caindo, né? Foram levados cativos e a próximo, né? E aí o rei ele enviou, né? Nós conhecemos a história, enviou mensageiros ali para o rei Ezequias, né? Sanaqueribe, o rei assírio, né? Impondo que Israel voltasse, né? A servi-lo, a ter uma aliança. E Ezequias não queria isso. Agora, nós paramos um pouco e analisamos, irmãos, para um rei, uma pessoa que é responsável, né? Havia este rei assírio milhares de soldados e aonde estava passando, derrubando as cidades até chegar a Jerusalém. Imagina para um rei que é responsável por milhares, por cuidar de milhares de vidas, sabendo que um exército marcha contra ele, né, para destruir. Né? Imagina a angústia que não passou este rei. Né? Tanto que o próprio Ezequias, vendo isso, né, diz aqui no versículo 13, no capítulo 18, 13, porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Sanaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou o rei da Síria a Laquis, dizendo: pequei, retira de mim tudo o que me impuseste, levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim, Ezequias, o que ele teve que fazer? Como ele não tinha toda essa quantidade, né, ele chegou a arrancar os ombrais das portas da casa do Senhor, aqueles vasos, né, temendo. Isso foi um vacilo, né, porque só que nós temos que nos colocar, porque é fácil para nós julgarmos hoje, né? Nossa, mas como que ele foi fraco, né? Irmãos, coloquemos, né, a pressão que havia sobre o rei Ezequias, dos seus conselheiros, do povo, né? Porque ele tinha a responsabilidade da decisão, estava tudo em suas mãos. Então ele vacilou nesse momento, mandou tudo isso para o rei, né, da Síria, achando que o rei não ia atacar, e a resposta veio, né? Mandou ali mensageiros aos portões de Jerusalém, aonde o rei assírio ele afronta o Deus de Israel, né? E já avisa. Os mensageiros que ele enviou não falavam nem na língua assíria, né? Então, na própria língua de Jerusalém, para quê? Para que todo o povo que estava em cima das muralhas escutassem e temessem. Porque o que o rei queria? Causar pânico. Né? Tanto que os conselheiros do rei de Ezequias falaram: não, pode falar na língua de vocês que nós entendemos. Mas o povo, aqueles que foram do rei Sanaqueribe, né, que foram ali enviados, eles falaram justamente na língua hebraica para que o povo se aterrorizasse. Né? E ali ele faz diversas afrontas. E, além disso,
Com o passar dos tempos, depois o rei da Síria envia um documento a Ezequias, né? E diz aqui no capítulo agora 19, diz o que estava escrito, né? Na carta, né? Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane, o teu Deus em que te confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tenho ouvidos o que fizeram os reis da Síria todas as terras, destruindo totalmente, e tu te livrarás? Uma afronta direta a Deus. E ele continua nos versículos consequentes, né? E o que Ezequias então faz? Se veste ali de pano de saco, né? Revelando uma humilhação, e pega este documento, né? Era um rolo, um papiro, né? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias se estendeu perante o Senhor. E Ezequias agora ele começa a sua oração maravilhosa, pedindo ao Deus de Israel este livramento. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, tu que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu é Deus de todos os reinos da terra. E tu fizeste os céus e a terra, né? Como Jesus ensinou, que a primeira parte da oração sincera é a exaltação ao Deus do universo. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olhe. Ouve as palavras de Sanequeribe, que enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, ó Senhor, que os reis da Síria assolam as nações e suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas mãos de homens de madeira de pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor, nosso Deus, se serviço de nos livrar da sua mão, e assim saberão de todos os reinos da terra que só tu é o Senhor Deus. Então, e quanto a isso, a mensagem do Senhor já tinha vindo a Isaías, e Isaías pede então que um mensageiro vá a Ezequias, né, e leve a mensagem a Ezequias, enquanto ele está ali terminando essa oração, né, chega o mensageiro para Ezequias que o Senhor iria livrar, né? E o livramento está ali no versículo 35, né? Um livramento maravilhoso, né? De um homem, de um rei que afrontou o Deus de Israel, né? Dizendo que a sua quantidade, né? De ali 185 mil homens armados, né? Diz aqui que sucedeu, no versículo 35 do capítulo 19, sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil deles, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Só sobrou quem nessa batalha? Né? Só o rei assírio, para ele ver, comprovar com quem ele tinha afrontado, o Deus de Israel. Diz que Senaqueribe conta o restante dos versículos, que voltou para sua terra, né, imaginamos, né, sem exército, sem nada, né, e que ali na sua terra, os seus próprios filhos, dois, né, dos seus próprios filhos, o mataram, né, num culto de adoração a Deus, mataram o pai, né, depois esses dois filhos fugiram e o outro filho continuou reinando. Então nós vemos aqui a experiência de Ezequias nesta oração de livramento, uma das, para mim,
mais lindas das histórias que a Bíblia contém, né? Que nos traz lições maravilhosas sobre as orações. Né? Vamos ler um texto para nós encerrarmos, que comenta isso, né? Um texto de Profetas e Reis, na página 184, diz que a súplica de Ezequias em favor de Judá e da honra do seu supremo rei estava em harmonia com a mente de Deus. Salomão, em sua oração de gratidão, quando da dedicação do templo havia orado para que o Senhor executasse o juízo do seu povo de Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e não há outro. Especialmente devia o Senhor mostrar favor enquanto o tempos de guerra ou de opressão por algum exército, os chefes de Israel entrassem na casa de oração e suplicassem, né, o livramento. Então, nós que mantenhamos isso em nossa mente, porque nós iremos passar, sim, por perseguição, né, de morte, né, isso está escrito, e que nós possamos, pela graça de Cristo, através do Espírito Santo, entrarmos no santuário celestial, né, através de nossas orações e rogarmos ali o livramento através do nosso comandante, o Senhor Jesus Cristo. Que o Deus de Israel, irmãos, abençoe todos. É meu desejo e oração a todos. Amém.